Hola hermanos, bueno, ahora vamos a empezar con la exposición de la palabra del Señor y quisiera invitarles a abrir sus Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, del versículo 16 al 20. Así que ahí vamos hoy día meditar en nuestro sermón, ¿ok? Así que les invito a que lean conmigo. Assim disse a palavra do Senhor. Pero los 11 discípulos se fueron a Galileia, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Bueno, primeiro les pido perdão porque meu espanhol está um pouco oxidado. Hace muito que eu não hablo espanhol, assim que quizá van a salir algumas palavras mescladas aí, pero eu de verdade cuento com a paciência de los hermanos com isto, ok? Espero não herir tanto seus ouvidos com meu espanhol aí mesclado, ok? Bueno, nós vamos meditar neste texto da palavra do Senhor. O pastor David me invitou a predicar e justo empezar esta nova série de sermões, onde vamos tratar acerca de la igreja, do corpo de Cristo, e a mim me tocou falar de Cristo como el cabeça de la igreja e del discipulado. Então, nós vamos caminhar entre estes dois temas de la autoridade de Cristo e a obediência de seus discípulos. Então, les invito a que meditemos no texto que agora leímos, que é o texto de la Gran Comisión. É um texto muito conhecido de la igreja, pero eu creio que nós podemos sacar buenas lecciones acá para nuestras vidas. Podemos aprender más cosas, porque sempre há que aprender de la palavra del Senhor. La palavra é uma fuente inesgotável de riqueza, de conhecimento, que sin duda llena nossos corações. Assim que les invito a esta jornada en el texto de la Gran Comisión. Lo primero que quisiera destacar con ustedes acá es que este texto está poniendo un énfasis de que estas palabras de la Gran Comisión son palabras de Cristo. Mira, fíjate en el versículo 18, el evangelista Mateo hace una introducción a la Gran Comisión. Antes que él empiece con la narrativa de la Gran Comisión, él va a hacer su introducción para entonces dar el tema de la Gran Comisión. Y él así lo dice, versículo 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo. Acá Mateo está haciendo un destaque al tema de que estas são palavras de Jesucristo. Lo que viene agora são palavras de Jesucristo. Pero, pastor, que tem isto de importante para nós? Toda esta palavra de Cristo, a Bíblia é acerca de Jesucristo. A Bíblia toda habla de Jesucristo, dá testemunho de Jesucristo. Bueno, Mateo, eu creio que ele lo que está haciendo acá, como yo dije, es dar un énfasis de que las palabras que vienen ahora son palabras de Jesucristo. Ele ocupa dos verbos relacionados con el habla. Ele dijo,
Jesús se acercou e les habló diciendo. Ele poderia haver dito, Jesús se acercou e les habló, ou Jesús se acercou e les dijo, pero ele ocupa cá dois verbos relacionados ao habla, e nós sabemos que quando um judío quer dar ênfase a um ponto, ele repite 2 vezes ou 3 vezes o mesmo ponto. Nós temos isto quando Jesus habla em verdade, ou Isaías dijo santo, santo, santo. Juan, hablando do número da bestia, dijo que era 6, 6, 6. Este recurso nós lo chamamos de um hebraísmo. Hebraísmo acá é uma repetição, é algo da cultura, repetir para dar ênfase, destaque a um ponto. E aqui eu creio que Mateus está destacando que estas são palavras de Cristo. Pero mais allá de que são palavras de Cristo, estas são as últimas palavras de Cristo. E as últimas palavras de um homem ou de uma mulher, em um momento de despedida, elas se revestem de um caráter especial, urgente, necessário. E eu creio que acá temos isto, que Mateus está dando este ênfase no hecho de que estas são as últimas palavras de Jesucristo. Supongamos que você supiera que você tem solamente 10 horas mais de vida. Com quem las passaria? Que diria a estas pessoas em suas últimas horas de vida? Eu creio que você e eu, se supiéramos disto, elegiríamos passar estas últimas 10 horas com nossos familiares que amamos, com nossos amigos mais cercanos, com pessoas que queremos, não é certo? E que diríamos a estas pessoas nestas últimas horas de nossa vida? Possivelmente iríamos enfatizar valores, princípios que nós queremos que nossos seres amados nunca se olvidem de eles. E que é o que Jesus está fazendo acá? Exatamente isto. Mira o versículo 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galileia, al monte donde Jesús les había ordenado, o algumas versões dice indicado. Esto é um encontro agendado, pré-agendado. Este é um encontro programado que o Senhor Jesus lo deseou, lo planificou, e agora o Senhor está reunido com seus discípulos. Ele ha decidido passar as últimas horas de sua vida com seus discípulos amados. E que é o que ele reserva para dizer-lhes nestas últimas horas como suas últimas palavras? A grande comissão. Id e haced discípulos a todas as nações, bautizando-los em nome do Padre e do Hijo e do Espírito Santo, ensinando-lhes que guardem todas as coisas que eu he mandado. E aqui eu estou com vosotros todos os dias hasta el fim del mundo. Assim que, hermanos, aqui nós temos estas palavras, são as últimas palavras de Cristo, e elas se revestem de um caráter especial. Jesus las selecionou para que ellas fueran suas palavras finales. Eu não estou dizendo com isto que isto é mais Bíblia que o demás, que é mais autoridade, que é mais importante que o demás. Não, toda a Escritura é inspirada por el Espírito Santo e é palavra de Deus para nós. Pero nós não podemos cerrar nossos olhos ao hecho de que Jesus
ha elegido estas palavras como sendo suas últimas palavras. E fíjate que estas palavras que Jesus elegeu para ser suas últimas palavras, elas não são novedosas. Elas são palavras que Jesus já les havia dito antes. Jesus já les havia enseñado acerca da missão. Jesus, no Evangelho de Juan, no capítulo 15, Jesus dijo que assim como o Padre me ha enviado, eu também les envio a vosotros para que vayan e deem fruto e vuestro fruto permaneça. Também em Juan capítulo 20, Jesus dijo, assim como o Padre me enviou, eu também se los envio. É um tema que o Senhor já havia tratado. Antes também o Senhor havia treinado os apóstolos para que eles hicessem discípulos. Jesus lhes enviou e para que eles fossem os 12 e predicasse o Evangelho e hacesse discípulos. Um pouco mais adelante, Jesus também envia os 70 e junto com eles os apóstolos, e eles vão e eles predicam e eles hacen discípulos. Sabemos que isto estava resumido a la casa de Israel, pero era a missão, era o cumprimento da missão, a ideia da missão de ir e ser discípulo não era algo novo, não era algo que Jesus deixou guardado acá em la manga para em um momento dar-lhes isto como um mandamento. Não, Jesus já havia ensinado, Jesus já havia dado ênfase neste tema, pero de igual, ele decide que estas seriam suas últimas palavras. E por que está sendo isto? Por que Jesus está reservando estas palavras de la gran comissão como suas últimas palavras? Porque isto ocupava um espaço em seu coração especial. Isto era importante para ele. E ele espera que isto seja importante para nós. Lo que ele está falando com seus discípulos é, mira, fíjense, nunca se olvidem disto. Isto é demasiadamente importante. De acá depende de esparcir toda a obra que eu he hecho em la cruz. Isto está conectado com a obediência deste mandamento, desta ordem que o Senhor Jesus está entregando a sua igreja, a seus discípulos. E isto é importante. Se isto é algo que era importante para Jesus, ao ponto de que ele reserva estas palavras como sendo suas últimas palavras, isto também deve ser importante para nós. A missão deve ser importante para nós. Pero desgraciadamente, hermanos, nós não hemos dado a importância a la missão de ser discípulos, como Cristo mostrou para nós como isto era importante para Ele. Nós não estamos ponendo atenção, a atenção necessária a isto, como sendo algo importante para nosso Senhor, para nosso Redentor. E não lo hemos tratado desta forma, infelizmente, dentro da igreja. Acá temos isto, são as últimas palavras reservadas para serem ditas a aqueles que ele amava demasiadamente, a seus discípulos. E claro, isto também é para nós hoje, para a igreja, para seu povo. Nós devemos mirar para este texto e entender que isto é para nós. Nós não hemos puesto a atenção necessária a isto, e a prova é que quando generalmente nós leemos este texto, nós não pensamos em nós, pensamos em outros, em outras pessoas. Este é o tipo de texto que parece que não foi escrito para nós, gente comum da igreja.
Esto foi escrito a missioneros, a pastores, pero não a mim que sou membro da igreja. Não, querido, esto é para você. Se você é discípulo de Cristo, se você é siervo do Senhor, esto é para você, para mim, para a igreja, para todos aqueles que são discípulos de Cristo. E devemos poner a atenção necessária a esta missão que Cristo nos ha entregado, a missão de ser discípulos para Ele em todas as nações. Em seu caso, qual é a nação que tu deves ser discípulo? É Chile, donde o Senhor te ha puesto. Aí é tu nação. Aí é o lugar donde o Senhor espera que você tenha olhos para este mandamento e lo obedeça, porque são suas últimas palavras, reservadas estrategicamente para serem ditas como suas últimas palavras a seus discípulos amados, para que eles nunca se olvidassem deste mensagem tão importante, desta responsabilidade que temos de ser discípulos de todas as nações, ou em todas as nações. O segundo aspecto importante que podemos aprender acá está também no versículo 18. En la primeira parte do versículo 18, nós temos uma introdução do evangelista Mateus a la gran comisión, a las palavras de Cristo que vão empezar luego después de los dos puntos. Hasta los dos puntos é uma introdução de Mateus. Pero agora empezamos com palavras de Cristo. E que é o que Cristo hace antes de introduzir a gran comisión? Ele também hace uma introdução a la gran comisión. Mira, fíjate no versículo 18. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Esta é uma introdução. Todavia, nós não estamos falando da gran comisión. Ela vai começar agora, pero estas palavras também são palavras introdutórias de Cristo a la gran comisión. E que Cristo hace nesta introdução? Ele invoca sua autoridade real. Ele dijo: toda a autoridade, toda a potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Se antes de darnos o mandamento de la gran comisión, o Senhor invoca sua autoridade real como rei, como um governador supremo do universo. Ele invoca esta autoridade para então dar-nos mandamento. Isto é muito importante, hermano. Nunca antes e também nunca depois, Jesus invocou sua autoridade para dar-nos mandamento. Esta é a primeira e a última vez que ocupará deste recurso de invocar sua autoridade para dar-nos mandamento. Ele não está falando aqui a nós como um amigo ou como um irmão maior, não, ele está falando como o rei de todo o universo. O cielo lhe obedece, a terra lhe obedece, todas as coisas estão bajo sua autoridade, seu poder, sua potestade, e ele, invocando esta autoridade, ele não vai dar esta grande comissão, este mandamento. O Senhor já nos havia dado antes outros mandamentos tão importantes como este. Por exemplo, ele disse que nós deveríamos amar a Deus sobre todas as coisas. Ele disse que este é o grande mandamento, o primeiro de los mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas. Pero ele não disse, antes de pronunciar este mandamento, ele não disse assim:
toda a autoridade me ha sido dada en el cielo y en la tierra, portanto, amem a Deus sobre todas as coisas. Também Ele nos ha dado o mandamento de amar al prójimo. Ele, pero tampoco dijo, toda a autoridade me ha sido dada no cielo e em la tierra, portanto, amem a tu prójimo como a ti mesmo. Não, ele não ha hecho esto. Tampouco ele invocou sua autoridade quando nos deu o mandamento de perdonar-nos uns aos outros. Só acá ele está ocupando da invocação de sua autoridade para dar-nos mandamento do Senhor, de ser discípulos, de discipular, de levar este evangelho a todas as nações, predicando-lhes, levando pessoas à la salvação, pero mais allá, haciendo-lhes discípulos del Senhor Jesus. Ele nos deu esta autoridade bajo la invocação de su poder, de su domínio, de sua autoridade, de su potestade. Esto, uma vez mais, reviste este mandamento de caráter especial, urgente e necessário. Não podemos cerrar nossos olhos a este hecho, a esta carga que Mateus e Jesus estão poniendo antes que a grande comissão seja entregada a nós. Uma vez falando acerca disto em uma igreja, uma pessoa me disse, pero pastor, quizás Jesus não lo havia hecho antes com nenhum outro mandamento, porque ele todavia não havia recebido esta autoridade do Padre, não estava investido de tal autoridade para dar-nos mandamento bajo uma autoridade como esta. Eu lhe dije, mira, lo que tu está falando parece ser bíblico, pero lo siento, não lo es, porque en el evangelho de Mateus, a palavra clave é autoridade. O evangelista Mateus empieza hablando de la autoridade de Cristo e termina hablando de la autoridade de Cristo. Há destaque muito claro de Mateus al hecho de que Jesus sempre tuvo autoridade. Déjame mostrar-lhes alguns textos solamente para provar lo que estou falando a vocês. Por exemplo, no capítulo 7 del Sermão de la Montanha, del monte, acá no final, Mateus dijo assim, e quando terminou Jesus estas palavras, a gente se admirava de sua doutrina, porque les enseñava como quem tem autoridade, e não como los escribas. E aí ele avança com este tema. No capítulo 8, Jesus sana várias pessoas, pero uma das pessoas que Jesus sanou é o siervo, é um criado del centurião de Cafarnaum. No versículo 5 do capítulo 8, Jesus se encontra com este centurião e o centurião lhe disse, Senhor, mi criado está prostrado em cama, paralítico, gravemente atormentado. E Jesus lhe dijo, eu irei e lhe sanarei. Respondeu o centurião e disse, Senhor, não sou digno que entres bajo mi techo, solamente di uma palavra e mi criado sanará. Porque também eu sou homem bajo autoridade e tenho bajo mis órdenes soldados. E digo a este, vê e vá, e ao outro, vem e viene, a mi siervo, haz esto, e lo hace. E com esto, o centurião está reconhecendo que Jesus tem autoridade. Não é necessário que vá a minha casa, basta
uma palavra suya desde acá e mi criado se vai sanar, porque você tem autoridade. Você tem autoridade em sua enseñança, você tem autoridade para sanar enfermos. E todo o capítulo 8 aqui, nós vamos ver Jesus sanando pessoas, várias partes, várias sanações. E aún no capítulo 8, nós temos o evento onde Jesus calma a tempestade. Acá nós temos a história que eles entram no barco e vão a cruzar o lago para o outro lado com seus discípulos. E aí uma grande tempestade vem em contra deles e o barco está por hundir-se porque o vento é forte, as olas são grandes e então eles com medo despertam a Jesus e dizem: Senhor, sálvanos porque perecemos. Então Jesus se despierta e les disse: ¿por que teméis, hombres de pouca fé? Entonces, levantando-se, repreendeu los vientos e al mar, e se hizo gran bonança. E los hombres se maravillavam, dizendo: ¿qué hombre es este, que aún los vientos e el mar le obedecem sua autoridade, obedecem sua palavra, porque ele tem autoridade sobre a natureza, ele tem autoridade sobre em sua enseñança, ele tem autoridade sobre as enfermidades, ele tem autoridade sobre a natureza. Todos eles obedecem sua voz e sua autoridade. E mais allá, quando ele chega do outro lado do lago, allá se encontra a orilla com dois endemoniados gadarenos. E eles se acercam a Jesus clamando. E aí, a los pés de Jesus, eles dizem: que tienes com nosotros, Jesus, Hijo de Deus? ¿Has venido acá para atormentar-nos antes del tempo? Eles reconhecem quem Jesus é. Os discípulos en el barco, eles haviam hecho uma pergunta: quem é este? Eu creio que acá, ironicamente, Jesus está dizendo a los endemoniados, a los demônios: contésteles, quem sou eu? Então, de la boca de los demônios, bajo la autoridade de Cristo, eles são obrigados a hablar a verdade. Toda a verdade procede de Deus, aunque esteja na boca de demônios. E eles declaram que Ele é o Hijo de Deus, que se hizo hombre. Ele é o Hijo de Deus e é Deus como seu Padre, tem autoridade. E dia les vai atormentar no inferno com seu poder e com sua autoridade. Então, de novo, nós temos acá destaque à autoridade de Cristo. Pero seguimos também no capítulo 9, Jesus está aí e lhe trajem paralítico para que ele le sanasse. Então, ele, mirando o paralítico, le disse: ten ânimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Então, algunos de los escribas decían entre sí: este blasfema. ¿Quién es este hombre? Ele é hombre, é pecador como nós. ¿Por que disse: estão perdonados tus pecados? Então, Jesus, conhecendo seus pensamentos, les dijo: ¿por que pensáis mal em vuestros corazones? Porque que é mais fácil dizer: los pecados te são perdonados, ou dizer: levanta-te e anda? Pues para que sepais que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, disse entonces el paralítico: levanta-te, toma tu cama e vete a tu casa. De novo, Mateus está haciendo el destaque para a palavra autoridade, para que sepam
que o Hijo del Hombre tem autoridade, tem potestade para perdonar pecados. Ele tem autoridade em sua enseñança, ele tem autoridade sobre as enfermidades, ele tem autoridade sobre a natureza e ele tem autoridade sobre o mundo espiritual e tem autoridade para perdonar pecados. E aí, ao final deste bloco, Mateus, dijo, y la gente, versículo 8 del capítulo 9, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal autoridad a los hombres, en el caso a Jesús. Ou seja, Jesús sempre tuvo autoridade. Ele é o Deus encarnado. Se ha esvaziado de um pouco de sua glória para hacer-se homem, pero não ha dejado de ser lo que sempre foi, Deus. Deus, e como Deus tem toda a autoridade. É certo que por um tema da economia da Trinidade, depois da ressurreição, o Padre le entrega o cetro do governo do universo a ele. É certo isto. Pero isto não significa que ele não tinha autoridade para dar-nos um mandamento. Ao contrário, o que Mateus está fazendo acá é destacando que ele sempre tuvo autoridade. E agora, bajo esta autoridade, ele nos está dizendo, hagan discípulos. Eu sou o Senhor da igreja, eu sou o cabeça da igreja. Todo o que há na criação me obedece minha autoridade. E a vocês também. Vocês deveriam obedecer minha autoridade e cumprir meu mandamento, minha ordem de ser discípulos de todas as nações. Como cabeça da igreja, como rei, como autoridade sobre o cielo e a terra, eu les dou este mandamento: hagan discípulos de todas as nações. É bajo esta autoridade, é bajo este poder que ele nos dá esta ordem. E também podemos dizer que quando nós vamos a compartilhar o evangelho com nossos amigos, com nossos familiares, com pessoas que Deus põe em nosso caminho, nós vamos bajo esta autoridade. Nós estamos investidos desta autoridade e quando lo hacemos com este poder, com esta autoridade, e pessoas podem ser salvas, porque o Senhor nos ha dado a autoridade e o poder para compartilhar o evangelho com outros e alcançar seus elegidos. Pero que a igreja ha hecho com esta ordem tão importante, com este mandamento que são as últimas palavras de Cristo, dadas bajo a invocação desta autoridade. Que a igreja ha hecho com isto? Lo ha botado. E eu lhe pergunto, Cristo acá está hablando como um rei, e eu lhe pergunto, ¿es Cristo tu rei? De hecho, Cristo es tu rei? Há duas formas de contestar isto. Uma é com palavra e outra é com a vida. Você pode contestar-me, sim, Cristo é meu rei, eu lo reconozco como rei, pero eu te pergunto, ¿estás você haciendo discípulos para Cristo? Se tu resposta é não, então tu estás contestando com tu vida que Cristo não tem autoridade sobre tu vida, não és o rei sobre tu vida, que a natureza lhe obedece, os demônios lhe obedecem, as enfermidades lhe obedecem, o pecado lhe obedece, pero eu não te obedeço. Eu hago de minha vida o que eu quero, eu vivo com minhas prioridades, eu hago a agenda de minha vida e não há espaço para obedecer-te nisto, Senhor. Lo siento. É isto o que tu estás contestando se você não está involucrado com a ser discípulo para Cristo em Chile,
aí em La Cisterna, em La Reina, em Maipú, em Santiago em general. E sabe que, hermanos? A igreja ha dado a espalda para isto. Eu lhe vou provar como. Primeiro, nós sabemos por investigações que han sido hechas que 85% das igrejas evangélicas no mundo não tem nenhum programa, nenhum ministério relacionado a discipulado. Não tem. Los 15% que quizás aí, de los 15% que quedam, talvez um 12% tem um ministério ou um programa, algo involucrado com discipulado. Pero para eles, discipulado é solamente uma curta etapa para novos convertidos, para gente nova em la fé. Pero este é um equívoco. O discipulado não é para novo convertido, o discipulado é para todos nós. Todos nós somos discípulos de Cristo. Desde o momento de nossa salvação hasta a morte seremos discípulos de Cristo. Cristo estará sendo hecho em nós durante este tempo, esta caminata, e aqui nós somos discípulos. O discipulado não tem só a ver com gente nova que está chegando à igreja, não. Todos nós necessitamos que alguém nos discipule, que alguém nos cuide, que alguém nos camine conosco para que sigamos crescendo em la fé, em el conhecimento do Senhor, hasta sermos como Ele, como el varón perfeito, como que é a medida a que devemos alcançar, que é Cristo, nosso Senhor. Pero a grande parte das igrejas não estão involucradas com isto. Talvez 2, 3% das igrejas do mundo estão de hecho trabalhando com discipulado, como a Bíblia assim lo ensina, como algo para a vida toda, não como uma etapa, pero sim um processo que vai durar toda a vida cristiana. Sabe outro exemplo de que a igreja ha botado o tema do discipulado e lo ha descartado e não lo toma em sério? É que, fíjate, eu estudei em um instituto bíblico da Igreja Presbiteriana de Brasil, oficial da igreja. E aí estudei por 2 anos em um régimen internato, aí vivendo aí, estudando. Em 2 anos estudei como 42 ramos. Quantos relacionados a discipulado? Só um. E este puro ramo acerca de discipulado era solamente uma introdução ao discipulado, para uma visão de discipulado que era para novos convertidos. Depois me fui ao seminário JMC, onde estudei 5 anos e meio, 114 ramos. Quantos relacionados a discipulado? Nenhum. Depois estudei um magíster em Novo Testamento. Estudei como 20 ramos específicos do Novo Testamento. E quantos relacionados a discipulado? Nenhum. Esta é uma prova de que a igreja ha dado a espalda para o tema da Gran Comissão, que é de ser discípulos a todas as nações. Nós não estamos preocupados se as escolas teológicas onde preparamos nossos líderes não há a visão de discipulado, de ser discípulo, o que é o discipulado, como ser discípulo, como esperar que as igrejas tenham ministérios ou estejam involucradas em cumprir essa missão. Hemos perdido o blanco, nós estamos dando no blanco, porque hemos dado a espalda para algo tão importante. E há um reducionismo da visão de que isto acá, da Gran Comissão, é só para outras nações, para nações
paganas que necessitam conhecer a Cristo. Não, isto é para todos nós, como eu les dije, somos discípulos de Cristo. Outra prova de como hemos botado o tema do discipulado al basurero é que hasta a nomenclatura bíblica nós cambiamos. Por exemplo, nós nos denominamos creyentes e não discípulos de Cristo. A Bíblia não ocupa a palavra creyente para denominar os que seguem a Cristo. Temos a palavra creyente 8 vezes no Novo Testamento, pero para hablar de la fé de los discípulos. A palavra bíblica para nós é discípulo. A palavra discípulo ou suas variantes, nós temos ela 344 vezes em la Bíblia. Somos discípulos de Cristo, pero nadie se disse discípulo de Cristo, dissemos ser creyentes em Cristo, pero creer muitas vezes não significa muito. Quisiera dar-lhes 4 características de um creyente para depois lhes dar 4 características de um discípulo de Cristo. Bueno, estas 4 características que vou mencionar-las agora de um creyente, eu não las he sacado de la Bíblia, las he sacado de la observação de las iglesias aí por el mundo. Primeira característica de um creyente, ele declara fé, creer em Jesucristo como seu Salvador. Segunda característica de um creyente, ele frequenta uma igreja uma vez a la semana. Terceira característica de um creyente, ele contribui financeiramente para manter as despesas, os custos de uma igreja. E quarta característica de um creyente, alguns deles hasta se involucram com um cargo, com uma posição de liderazgo dentro das 4 paredes da igreja. Estes são os creyentes. Pero quais são as características de los discípulos de Cristo? O discípulo de Cristo é alguém que crê em Jesucristo, porque todo empieza com a fé. O discípulo de Cristo é alguém que não solamente frequenta uma igreja, senão que ele está comprometido, profundamente comprometido com uma igreja local. Terceira característica de um discípulo, ele conhece o pensamento, a doutrina, a teologia de seu maestro. Todo maestro tem uma teologia, uma doutrina, e isso passa incluso no mundo. E Jesus, como nosso maestro, ele tem sua doutrina. E para que alguém possa dizer, eu sou discípulo de tal maestro, é necessário que conozca a doutrina del maestro. Por exemplo, se o pastor Ronaldo dijera a mim, oiga João, eu sou discípulo del pastor David. Eu ia dizer, que bueno, é choro, é buena onda este pastor David, assim que le felicito. E eu então le pergunto ao pastor Ronaldo, pastor Ronaldo, qual é a doutrina de seu maestro David Virtes? Que é o que ele crê, ensina? Ronaldo empieza a rascar a cabeça e dizer, sabe que? Eu não cacho bem qual é sua doutrina, sua teologia, pero me cai bem. É buena onda, me gusta, por isso le sigo. Pastor David, você tendría vergüenza ou orgulho de ter um discípulo como este? Seguramente você tendría vergüenza, porque se declara seu discípulo e não conhece o que tu ensinou, o que tu enseñas, tu doutrina, tu teologia. E Jesus, creio que sentiria o mesmo de discípulos que não se preocupam em aprofundizar com o tema de conhecer suas doutrinas, todo o que ele ha revelado em toda a Escritura.
Então, terceira característica de um discípulo de Cristo, ele conhece o pensamento, a teologia, a doutrina de seu maestro. E quarta característica de um discípulo de Cristo, ele está profundamente comprometido com a missão de seu maestro. Todo maestro tem uma doutrina e todo maestro tem uma missão a seus discípulos. E Jesus também está acá nos dando a missão. Ele nos deu a teologia e ele está acá em la gran comissão destacando algo importante de sua doutrina. Ele disse que al ir al mundo e a ser discípulos, eles deveriam bautizá-los, depois eles deveriam ensiná-los todas as coisas que eu os he ensinado. Ensinar todo, não solamente uma parte, uma pequena parte, não. Jesus não está bajando a vara, Jesus está deixando a vara alta e dizer, hay que ensinar todo o que eu ensinei a ustedes. Porque um discípulo só pode ser um discípulo se ele domina o pensamento de seu maestro e está comprometido com sua missão. A missão, neste caso, é a missão de ser discípulos em todas as nações. E em tu caso, hermano, em Chile. Em Chile. Ou seja, eu lhe pergunto agora, ¿qué é você? ¿És um creyente ou és um discípulo de Cristo? ¿Dónde se encaja tu vida? Eu lhe pido que haga um autoanálise, que pueda mirar hacia dentro com honestidade e pueda definir lo que ha sido hasta hoy día, um creyente ou um discípulo de Cristo. E se você se percata que ha sido só um creyente, arrepiéntate disto. Não estou dizendo que você não é salvo, isto não está relacionado com a salvação, está relacionado com honrar al rei, al cabeça da igreja, al Senhor, obedeciendo-lhe e dando-lhe a glória por obedecer-lhe e a ser-lhe discípulos para ele. Então, se eu lhe pergunto, que ha sido você, um creyente ou um discípulo de Cristo? Se você ha sido solamente um creyente, arrepiéntate e muévate para ser um discípulo de Cristo, a viver com estes compromissos, com a obediência ao cabeça da igreja, que está acá destacando sua autoridade a nós outros e dando-nos o mandamento de ser discípulos para Ele. Que você pode buscar o conhecimento para que pueda compartilhar tu fé com outros para ser novos discípulos para Cristo. Este é o mensagem que temos acá. Eu não tenho tempo, porque já estamos chegando a 50 minutos de sermão, de ir e exponer-lhes a grande comissão como deveria. Isto me tomaria horas, mas pero quisiera deixar estes versículos solamente, el 16 e el 18, donde trabajamos, e chamar tu atenção para o hecho de que estas são as últimas palavras de Cristo, reservadas intencionalmente como suas últimas palavras, para serem dichas a seus discípulos amados e serem dichas bajo esta autoridade real de um rei cósmico que tem domínio sobre todas as coisas e espera que você obedeça sua ordem. Que você seja um discípulo de Cristo, para a glória de Cristo, para que você possa honrar a Cristo com tu vida de discípulos, porque creyentes solamente traem vergonha a Cristo e não honor a Cristo. Que Deus te bendiga, irmãos. Um forte abraço. Echamos de menos Chile e esperamos quizás no próximo ano
visitar a Brasília e passar-nos por Chile também por um par de dias para abraçar-lhes e compartilhar com vocês. Graças, pastor David, graças a los consistorios, al pastor Ronaldo, al pastor Sebastián Romero, por la oportunidade de predicar a palavra de Deus a suas congregações. Um abraço desde Nova Zelândia.